Pesquisa do Real Big Data aponta novo empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. De acordo com o Instituto, petista teria 42% contra 41% de Flávio se as eleições fossem agora. É a nova fotografia do momento, mais ou menos ratificando o que o Paraná Pesquisas e também o Atlas mostraram na semana passada. Lembrando que o Atlas deu lá um outro empate, né? Uma vantagem de 0,1% em favor de Flávio. O Paraná apontou o candidato do PL com 0,6% de frente, e agora o Real Big Data deixa Lula com um pontinho de vantagem, ou seja, situação de claro empate técnico. Primeira constatação, é evidente que Lula ainda sofre, ainda contabiliza os danos do prejuízo sofrido com o tal do carro dos conservadores em conserva da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, um fato que foi muito bem explorado pelos partidos de direita e por vários grupos ligados à direita, ao agronegócio e principalmente às igrejas evangélicas. Fizeram muito bem. O carro foi algo absolutamente equivocado e a gente já falou sobre isso aqui. Qualquer outro político, no lugar deles, adotaria a mesma estratégia de colar a candidatura do presidente Lula a algo preconceituoso. É evidente que o presidente não teve interferência, culpa nenhuma nisso, mas foi usado o nome dele e o carimbo agora sobra para ele. Muito bem, mas eu queria aqui destacar uma outra coisa, né? A gente vê de vez em quando pesquisas eleitorais. Outro dia apareceu um outro instituto maluco aí dando 6, 7% de vantagem para Flávio Bolsonaro nas simulações de segundo turno. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você quiser acreditar e comprar gasolina a R$ 4 o litro, compra. O problema é seu. Você tem liberdade para ser tonto e estúpido e acreditar em qualquer coisa. Por exemplo, em comprar bilhete premiado por aí. De vez em quando tem gente vendendo. Tô até brincando com um negócio aqui, porque quando a gente lembra da estupidez alheia, realmente, enfim, as reações são as mais imprevistas, né? Porque é óbvio que isso não existe. É óbvio que quem aponta 6, 8, 10% para um candidato ou outro está trabalhando com algum tipo de manipulação, ou então com dados muito ruins. Tá? Não existe diferença hoje tão grande assim entre os dois. O país parte para uma nova eleição muito polarizada e muito equilibrada e com pouquíssimo espaço, com pouquíssima margem para os tais candidatos mais moderados. Ratinho Júnior de vez em quando pontua perto dos 2 dígitos e tal, mas é evidente que quando a campanha começar, uma candidatura como essa ainda tende a ser, eu diria, mais prejudicada e vai acabar emagrecendo ainda mais. Vai ser uma outra campanha digna de candidato Danico. Tá? Embora seja um governador lá com bons índices de aprovação no seu estado, mas ele é, por enquanto, um fenômeno estadual de um grande partido, é verdade. O PSD contratou aí, enfim, conseguiu atrair, conquistou grandes lideranças estaduais, mas nenhuma delas se tornou, de fato, um nome nacional. Por quê? Porque o país, ele realmente está dividido entre o presidente Lula e o sobrenome Bolsonaro. São as duas correntes claramente hegemônicas e sem espaço para outra. E veja, vamos parar também com essa bobagem que muitos cientistas políticos, comentaristas e políticos propagam por aí de que não, puxa vida, a polarização é muito ruim. Polarização hoje, minha gente, existe em praticamente todo lugar do mundo. Aliás, desde o final do século XVIII, desde 1700 e bolinha, lá nos Estados Unidos as eleições são disputadas entre democratas e republicanos. Isso não é polarização? O presidente Trump, por exemplo, disputou 3 eleições para presidente, perdeu uma e ganhou 2. Obama disputou 2 eleições contra candidatos, obviamente, republicanos, e assim por diante. Então, não há novidade nisso. Isso não é um fenômeno novo. No Reino Unido, trabalhistas e conservadores, desde sempre,
A gente está falando do Partido Conservador, que também é uma força política que vem aí desde o século XVII, os Tories, não? Tá? Na França, há muito tempo, esquerda e direita, é evidente que lá tem havido uma migração para novas forças, tanto a direita quanto a esquerda. O Partido Socialista deixou há alguns anos de ser a força hegemônica do lado da esquerda e agora foi superado, aliás, foi devastado, feito um rolo compressor aí pelo França Submissa. Da mesma forma que a direita, Marine Le Pen, acabou também suplantando com larga margem a direita tradicional e mais moderada dos gaulistas, do prefeito, por exemplo, é, Giscard d'Estaing, depois Jacques Chirac e mais recentemente Nicolas Sarkozy. Tá? Na França ainda existe um milagre de uma força centrista com Macron, mas Macron hoje é um presidente impopular e vai sair de cena, talvez se torne uma figura quase que esquecida na política francesa, porque lá na França também, mais e mais, há essa polarização esquerda e direita, como na Espanha, tradicionalmente, os governos são disputados aí pelo partido de centro-esquerda, o Partido Socialista, contra a centro-direita do Partido Popular. Tem sido assim também Portugal, que acabou de fazer uma eleição para presidente vencida, também pela centro-esquerda, com a centro-direita ficando em segundo. E detalhe, em quase todos esses países que eu acabei mencionando, na Alemanha, entre os conservadores e os sociais-democratas, aí você pega a Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, França, essa turma toda, esse bloco todo, tem forças ascendentes que conquistam fatias cada vez maiores do eleitor, representando partidos da direita radical, mas nesses países europeus há uma diferença muito flagrante em relação ao Brasil, por exemplo. A centro-direita, em momento algum, ela admite associação, coligações, ligações com a direita radical. Então, Marine Le Pen ela tem chegado sempre ao segundo turno. Ela bate no segundo turno e perde. Por quê? Porque no segundo turno, lá na França, se juntam todas as forças políticas da centro-direita à esquerda contra ela. Na Alemanha, o Partido Conservador, o Partido Democrata Cristão, ele admite, no momento de tentar formar um governo e sem ter a maioria, o que ele faz? Ele não vai procurar compor com a AfD, né, o partido de direita extremista, extremamente radical. Não. Procura quem? Os seus tradicionais adversários do SPD, o Partido Social Democrata. Tem sido assim, por exemplo, desde o último mandato de Angela Merkel. Lá na Inglaterra, conservadores e trabalhistas também não buscam se associar a essas forças extremistas. E lá tem. Aliás, conseguiram até muito sucesso naquele plebiscito que determinou a saída britânica, o Brexit, quando a Inglaterra abandonou a União Europeia. Na Espanha, o PP não faz aliança com o Vox. Em Portugal, agora, recentemente, o partido de centro-direita, que disputava o poder com a centro-esquerda, ele também, em momento algum, admitiu se juntar ao Chega, né? Os radicais ultradireitistas do Chega para fazer maioria. Lá na Europa, estou dando toda essa volta para dizer que lá a centro-direita ainda tem muito pudor de se associar com essa direita radical, coisa que aqui no Brasil não aconteceu. Aqui no Brasil, de 2018 para cá especialmente, a centro-direita brasileira praticamente estendeu um tapete vermelho ao bolsonarismo. E agora reclama de polarização. Ou seja, a culpa pelo bolsonarismo, pela ascensão do bolsonarismo, também é da centro-direita brasileira, que não reagiu naquele momento e aceitou de braços abertos a ascensão dessa corrente extremista. Hoje, por exemplo,
eu li um editorial do jornal O Estado de São Paulo que lamenta muito que o Brasil esteja de novo dividido entre o lulismo e o bolsonarismo, que eles consideram forças do atraso. E aí lamentam mais ainda que o Brasil não tenha construído uma alternativa de centro-direita. Eu discordo muito dessa avaliação, não acho que o Brasil tenha necessariamente que buscar uma salvação na centro-direita. O Jornal Estado de São Paulo entende assim, é um veículo tradicional sério e tem todo o direito de pensar dessa forma, e mais ainda, é intelectualmente honesto ao expor essa posição. Mas o Estado de São Paulo, de uma forma que eu considero equivocada, eles põem uma questão que realmente é muito palpitante na política brasileira hoje. Ou seja, a centro-direita praticamente morreu. Né? Ela está representada lá no Congresso. Mas ela praticamente morreu quando se pensa em alternativas de poder, realmente. Ela não vai chegar, ela não vai eleger um presidente da República. Certamente, ela daria respaldo ao presidente da República, especialmente se ele for alguém da direita radical. Porque, como eu disse lá atrás, ela faz isso sem qualquer pudor. Mas a centro-direita cometeu um araquiri em 2018. Quando ela abraçou o radicalismo do bolsonarismo, ela praticamente loteou e acabou cedendo muitos dos seus espaços políticos. Hoje o bolsonarismo deita e rola. Hoje não se imagina qualquer nome da direita disputando com chance reais uma eleição para presidente contra o presidente Lula sem o apoio do Bolsonaro, sem o apoio do DNA, do sobrenome Bolsonaro. Porque para ser candidato a presidente hoje, tem que ter Bolsonaro, não apenas no nome, mas sobretudo no DNA. E isso, obviamente, exclui até Dona Michele. Então, minha gente, sigam nossas redes sociais. A gente está aqui sempre para bater esse papo com vocês, e também no Instagram e no Facebook, no Fábio Piperno. Aqui no canal do Piperno no YouTube, entrem lá, deem o seu like, o seu joinha, entrem lá no chat, conversem com a galera, e no Twitter, @Piperno. Tá bom? Tô esperando então vocês. Hasta la vista.